hoje nós vamos dar sequência no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec intitulou Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Essa foi uma fala de Jesus no Sermão da Montanha, e está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 4, Jesus falou que bem-aventurados os que são brandos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os que são pacíficos ou pacificadores, porque verão a Deus. Então essa é uma batalha que nós temos que correr atrás. Hoje, com o que a doutrina espírita nos trouxe, nós podemos compreender essa fala de Jesus. Por que que é bem-aventurado o brando? Por que que ele herdará a terra? Porque nós sabemos que ao longo das reencarnações, nós vamos nos melhorando a cada encarnação e vamos nos tornando brandos, vamos nos tornando mais mansos. E principalmente agora que a Terra está passando por uma transição, nós vamos ter chance de voltar a reencarnar na Terra. Dentro desse capítulo que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou falar hoje sobre três itens: obediência e resignação e a cólera. Dentro da obediência e a resignação, Kardec colocou mensagem de 3 espíritos. A primeira mensagem foi do espírito Lázaro, que foi recebida essa mensagem na Sociedade Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a qual Kardec frequentava, em Paris em 1863. Então Lázaro disse o seguinte, que na doutrina de Jesus o tempo todo ele falava em obediência e resignação. E a obediência e resignação são 2 virtudes que nós temos que desenvolver, nós temos que correr atrás. São 2 virtudes muito ativas, aliás, são 2 virtudes muito ativas e que o homem compreende de maneira errada. A gente confunde com negação do sentimento e da vontade. Por quê? Porque nós somos muito orgulhosos. Lázaro fala que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Como que nós podemos exemplificar isso? Com tudo que nós estamos aprendendo, a Cristiane ainda falou na prece, os momentos difíceis que nós passamos, é como a planta que sofre uma poda. Quando se poda uma planta, quando se poda uma árvore, ela renova, ela vem mais bonita, ela se fortalece. E a mesma coisa acontece conosco. Diante das provas, das dificuldades que nós estamos passando, são as podas que Deus permite que nós passemos para que nós melhoremos. Então, o que nós temos que fazer diante dessas dificuldades? Ser obedientes ao que Deus colocou para nós. Não ficar reclamando, não ficar lamuriando, é só eu que sofro, isso é muito difícil para mim. Não é. É aquilo que eu preciso. É aquilo que eu preciso. Quando eu passar por isso, eu vou estar renovada, como a planta que sofreu a poda. E a resignação é o consentimento do coração diante dessa dificuldade, eu saber que é Deus que está tomando conta, que eu não estou sozinha, que Jesus está olhando por mim o tempo todo, Ele sabe exatamente o que eu estou passando e Ele coloca os auxiliares
os protetores, os espíritos protetores que estão ajudando a carregar o fardo. Então, ambas são forças ativas, porquanto carrega o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Ou seja, quando a gente fica revoltado diante da prova, diante da expiação, nós abandonamos o barco, perdemos o tempo, vamos ter que recomeçar. Se a gente for obediente e for resignado, vamos passar bem, vamos ser vitoriosos. O frouxo, o fraco, ele não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Então são os vícios que nós temos que trabalhar, que procurar extirpar da nossa vida, que são orgulho, egoísmo. Ninguém é culpado pelo que nós passamos, somos nós mesmos. Lázaro continua: cada época é marcada assim com o selo da virtude ou do vício. Olha o que ele diz. Que tem de salvar ou perder, né? A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Desde a época de Kardec até hoje, a atividade intelectual é uma virtude grande. Olha quanta coisa foi desenvolvida de 1850 até hoje. Olha como o mundo evoluiu, graças ao desenvolvimento intelectual do ser humano. Mas Lázaro diz que essa é uma virtude, mas o seu vício, o vício dessa geração, é a indiferença moral. As pessoas estão muito egoístas, estão muito no seu mundo, ligadas só à sua vida, ao seu mundinho, aos seus problemas materiais, as pessoas que geralmente são ali dentro da sua casa, às vezes nem tanto, até os da própria casa a gente não está preocupando, a gente está preocupando mais com a gente mesmo, com a aquisição dos nossos bens materiais, com a permanência da nossa vida aqui, e nós não somos daqui. Não estamos nem um pouquinho preocupados com o sofrimento do nosso semelhante, nem um pouquinho. Nós estamos pensando só em nós. E há muito sofrimento, muitas pessoas sofrendo, principalmente nesse momento de pandemia. E a gente quer só dar conta do que é nosso e não está nem aí se tem alguém sofrendo do nosso lado. Então essa é a indiferença moral que Lázaro fala. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Então não adianta a gente ficar com esse egoísmo, com esse orgulho, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos nos render. Nós vamos compreender que não é isso a vida. Então, bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro fala que eles vieram, os espíritos, né, começando com Kardec e até hoje, os espíritos estão nos dando uma chance de conhecer como tudo funciona. É um privilégio para nós. Eles estão trabalhando o tempo todo, nos passando informação, qual que é o meio de nós nos melhorarmos para sermos felizes mais rápido. Porque quem é egoísta, quem é orgulhoso, não é feliz. E ele está dizendo, né, que toda resistência orgulhosa terá que cedo ou tarde ser vencida. Quanto antes a gente descobrir isso, quanto antes a gente procurar se melhorar, menos sofrimento nós teremos. Porque
querendo ou não, nós vamos ter que aprender. E se nós não aprendemos, como é o ditado popular, pelo amor, nós vamos aprender pela dor, porque a dor vem mesmo. O outro item que eu vou falar agora, que está nesse capítulo, é a cólera. É outro defeito nosso. Essa mensagem veio de um espírito protetor. Lá em Bordeaux, em 1863, na França. Esse espírito fala que o orgulho vos induz a julgar mais do que sois. A gente acha que a gente é muito mais do que a gente é. A gente está sempre achando. E se chega alguém, ele ainda fala, que se chega alguém e nos compara com outra pessoa, a gente entra em fúria, porque a gente quer ser melhor que aquela outra pessoa. E aí vem a cólera, um grande vício, um grande defeito. Aí esses acessos ele fala, né, esses acessos de cólera, de demência que a gente tem, principalmente no círculo familiar nosso, é onde a gente mais tem liberdade, onde a gente tira mesmo as nossas máscaras, né? Coitadinho dos nossos companheiros, é onde nós descontamos tudo. Então, onde a gente tem os acessos de cólera, então pesquisai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham a animais. Ele ainda fala que se a gente pudesse ver esses acessos de cólera que a gente tem, a gente ia ficar envergonhado. Que a gente age como se fossem animais. Faz a gente perder o sangue frio e a razão. E é para a gente pesquisar que quase sempre esses acessos que a gente tem é por causa do orgulho ferido. Em seu frenesi, ele diz, o homem colérico ataca tudo. Joga objeto, dá murro na mesa. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, que lhe altera a saúde, principalmente fígado, pâncreas, principalmente o fígado, porque o coitado tem que metabolizar tudo, e num acesso de cólera, a gente produz toxinas tão fortes, mas tão fortes, que acabam prejudicando o nosso fígado até. É onde pode desenvolver tumores, é terrível. Então, olha, se imaginasse que a cólera não resolve nada, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria que ele próprio é sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo a de que torna infelizes todos que o cercam. E tornam mesmo. Quando a gente tem um acesso de cólera dentro do nosso núcleo familiar, as pessoas que nos rodeiam ficam muito infelizes, ficam tristes. Então, são exercícios que a gente tem que começar a fazer. Conter esses acessos de cólera. E a gente tem ajuda. É só mudar a vibração. É só pensar em Deus, pegar uma leitura edificante, pedir ajuda para o nosso protetor espiritual, pedir ajuda para Jesus. No momento a gente muda a vibração. E assim nós vamos treinando. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração. Claro, nós temos muito acesso de cólera, mas nós já somos bons. Claro que a cólera não vai excluir as coisas boas que a gente tem, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para dominá-la.
Agora, olha a responsabilidade que ele nos jogou. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo, porque nós temos o conhecimento, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. E Kardec muito bem nos disse que não é fora do espiritismo que não há salvação. Ele disse que é fora da caridade que não há salvação. Então não adianta eu ser espírita, que isso não vai me salvar de nada. O que vai me salvar é eu dominar as minhas más inclinações, desenvolver a caridade, a humildade, a paciência, como a gente viu semana passada, a afabilidade, a doçura, a obediência e a resignação. Agora tem mais uma mensagem que é do espírito Hahnemann. Hahnemann foi quem trouxe para nós, quando ele passou aqui na Terra, a homeopatia. Foi um grande homem. E ele, quando no plano espiritual, em espírito, né? Ele ditou essa mensagem para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1863 também. Que segundo uma ideia muito falsa, que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para corrigir-se dos defeitos. Ele está dizendo aqui que tem um ditado popular que a carne é fraca, mas não é a carne que é fraca. É o espírito é que é fraco. O corpo, ele fala, não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes do espírito. Então não adianta culpar o corpo. Isso que Hahnemann está falando. É o espírito é que tem que ser trabalhado, é o espírito que é o culpado dos vícios. E também é do espírito as virtudes. Para encerrar, para finalizar, eu trouxe um treinamento para a gente fazer, segundo o Emmanuel, para ir trabalhando, para ir nos trabalhando, para ir desenvolvendo essas virtudes. Jesus falou que bem-aventurados seriam os pacíficos, porque eles veriam a Deus. Então, vamos começar a trabalhar em nós a pacificação de todo lugar em que a gente se encontra. É fácil? Não é fácil, porque todo dia é uma coisa, é outra que costuma nos desequilibrar. Mas nos desequilibrar porque nós estamos muito ligados na matéria. Então vamos treinando, como nós sabemos que nós somos espíritos em evolução, e quanto antes nós desenvolvermos virtudes, mais rápido nós seremos felizes. Então vamos treinando a dominar essa cólera, ser obediente, ser resignado e ser pacificador. Vamos pacificar nosso lar, vamos pacificar nosso local de trabalho, vamos pacificar todo lugar que a gente estiver. Emmanuel nos fala nessa mensagem na cultura da paz. Ele pegou o trecho que a gente está citando, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu falei que verão a Deus, não. Serão chamados filhos de Deus os pacificadores. Na cultura da paz, saibamos sempre, respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Então, qualquer opinião de qualquer pessoa, vamos respeitar. Se nós não concordamos com a opinião do outro, silenciemos.
mas não vamos discutir não. Já é uma maneira de ir pacificando. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldade, a fim de que lhes saibamos ser úteis. A gente vai desenvolvendo a percepção quando a gente está no intuito de amar. Eu não digo, porque nós ainda estamos longe do amor, nós ainda vamos chegar lá um dia, mas pelo menos não amar, mas pelo menos ajudar. Quando a gente está com o coração aberto e quando a gente está disposto a ajudar quem quer que seja, nós vamos começando a perceber quem que está precisando de ajuda. A gente vai percebendo. E a espiritualidade nos encaminha. Nos encaminha quem está precisando de ajuda e nos intui o que nós devemos fazer. E eu falo isso com certeza. Então, vamos nos colocar na posição dos companheiros em dificuldade, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Vamos pensar, aquela pessoa chega com dificuldade, já vamos pensar, se fosse eu, no lugar dela, eu preciso ajudá-la. Se fosse Jesus aqui, o que ele faria para ajudar essa pessoa? Calar referências impróprias ou destrutivas. É um treinamento também. Não falar mal de ninguém. De ninguém. Todas as pessoas são filhas de Deus e todas são amadas igualmente por Ele. Todas. Ninguém está em nenhum lugar sem que Deus permita. Ninguém ocupa nenhum cargo sem que Deus permita. E Deus acompanha um a um. Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daqueles que visitam o coração daquelas que visitam o coração do próximo. Não é ficar, eu sofro, a minha dor é muito grande. Nada diferente do que o outro sofre. Eu não sofro mais do que ninguém. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Nós temos que ser éticos, nós temos que procurar ser corretos em tudo que nós venhamos a fazer. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Deixa eu de lado. Claro que eu tenho que me amar e eu tenho que fazer coisas boas para mim, mas jamais fazer algo para mim que vá prejudicar os outros. Sempre pensar em cooperar para o bem de todos e não para o meu bem, para o bem de todos. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. O estudo, principalmente o estudo que nós fazemos da doutrina espírita, ele é muito rico. Tem muita coisa para a gente estudar que vai precisar de várias encarnações para a gente aprender. Então, tirar pelo menos 15 minutos no dia para aprender alguma coisa. É muito importante. E não é só estudar só a doutrina espírita, estudar tudo, tem muita coisa para a gente aprender. Mas eu falo da doutrina espírita, principalmente que nós estamos aqui e eu gosto muito. Cultivar o prazer de servir. É muito bom fazer o bem, é muito bom servir. Jesus mesmo foi o exemplo de servo. Ele é o maior que passou por aqui. E ele só servia. Na última ceia, chamada última ceia, ela mesma, quando ele estava comendo com os amigos dele, com os discípulos, eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior ali no colégio apostólico.
no reino de Deus, porque eles não estavam entendendo muito bem o que seria esse reino de Deus, e eles queriam saber quem que ia ocupar um cargo importante. Jesus pegou uma toalha e foi lavar os pés de cada um. Emmanuel ainda nos fala, lá no livro Roteiro tem isso: se você quer ser o maior no reino dos céus, seja na terra o servidor de todos. E é prazeroso servir. Quando a gente descobre isso, semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. É claro que nós ainda temos inimigos de outras vidas. Agora que nós estamos começando a acordar para o ensinamento de Jesus, que nós devemos amar os nossos inimigos. Amar os amigos é muito fácil, mas nós temos que amar os nossos inimigos. E trabalhando isso, semear esse amor. Os nossos inimigos são nossos irmãos e nós devemos amá-los. E trabalhando um pouquinho cada dia, a gente vai conseguir desenvolver esse amor. Jamais duvidar da vitória do bem. O bem vai vencer. Deus é o bem e quem controla, quem comanda tudo é Ele. Ninguém tem o poder quanto Ele. Ele vai vencer. Buscando a consideração de pacificadores, guardaremos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é sempre fruto do esforço de cada um. Então é muito trabalho, é muito suor, é muita lágrima para a gente conseguir desenvolver essa paz. Então, citar uma frase do Gandhi aqui, que foi um grande pacificador, né? Ele ainda disse: seja você a mudança que você quer no mundo. Então a gente quer um mundo melhor, a gente quer um mundo de paz, um mundo de mais igualdade. Então comecemos por nós. Esse é o caminho. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz.